Amém. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar de pés para lermos os salmos, irmãos. Salmos número 88. O salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Posto entre os mortos como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os exclui a tua mão. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Estou aflito e preste a morrer, desde a minha mocidade. Quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos, todos. Afastastes para longe de mim amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Que Deus acrescente as bênçãos contidas de sua palavra em nossos corações e nossas vidas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor, um pouquinho. Estava meditando a respeito deste salmo que lemos, a queixa e a desgraça e a súplica que Davi fazia a Deus, que ele estava passando. Estava pensando a respeito o que é um filho.
que é um eleito, um predestinado. Então, quando você está numa vida muito boa, tranquilo, não, parece que não está passando nada de dificuldade, e você é um filho ou uma filha de Deus, você deve ficar com a sua orelha em pé. Você deve ficar atento. Porque ante Deus as coisas não estão indo muito boas. Está indo para você, mas para Deus não. Se é que você é um filho, é uma filha de Deus. Porque na verdade, a nossa vida aqui, ela é uma vida de sofrimento, de tribulação, de aperto. E é através disso que nós recebemos os nossos novos alentos de dia a dia, de momento em momento. Porque no meio de toda essa turbulência, vem para nós a vitória. Por isso que a vida do cristão, ela não é uma vida vencida. E nem tampouco uma vida, vamos dizer assim, de medo. Porque lutas e batalhas, para os verdadeiros filhos de Deus, tem que haver vitórias. E as vitórias traz o ânimo, o entusiasmo, encorajamento, para se assegurar em cada partícula que Deus lhe concedeu, como uma herança, que é sua. Então, as nossas vidas, elas é recheadas disto. Você vê o salmista, um homem como era Davi, nessa oração que ele estava fazendo aqui, esse pedido, ele estava passando um estado de vida muito difícil. Para que isto? Isto ficou para nós também. Isso daqui é para nos ensinar, nos instruir, nos dar a visão, a luz, o conhecimento, que também as nossas vidas aqui, elas são assim. É a vida do cristão. Nós estamos passando isto aqui, agora, porque não vamos passar naquele dia. Nós vamos ver aqui no nosso estudo que os verdadeiros cristãos não tem nenhuma cama de tribulação para eles, nenhuma promessa de uma cama de tribulação. E nem tampouco existe alguma promessa de um trono branco de julgamento para eles passar no final. Tudo o que você deve passar, você está passando agora, aqui. Por isso que nós temos uma vida de cristãos com muitos sacrifícios, com muitas dificuldades, lutas. Mas
por trás disso nós temos vitórias, porque nós vencemos todos os nossos sacrifícios através da obediência. O cristão, ele passa 24 horas em súplica diante do seu Senhor. Não para poder tirar dele o sofrimento, as tribulações, mas para dar a ele a vitória, para ele vencer, para ele superar. Porque ele sabe que ele não pode estar patinando nessas coisas. Ele sabe que ele tem que superar tudo que vem sobre ele. E não chorando, não gemendo, não lamuriando, mas com alegria e com gozo. Esse crente que retrocede, volta para trás com medo do que ele tem que passar, por amor à palavra de Deus. Ele não chegou ainda ao conhecimento, o vínculo da perfeição. Ele não chegou ainda à segurança que está estabelecida na alma dele, que é o amor divino. O amor divino não significa que Deus tem que impedir você todo o seu sofrimento, toda a sua luta. Tem nada a ver com isto. O amor divino, a prova dele é a eleição. É um amor eletivo. Deus te elegeu. Você é um eleito, porque Ele te amou. Agora o resto está nas mãos dele. Ele é que faz com você o que Ele quer fazer. E você não tem que perguntar nada. O que nós temos que fazer é o aceitar. E o receber aquilo como Ele nos dá. E termos essa exortação em nossa mente. Que Deus corrige o que ama e açoita todo aquele que toma por filho. Na nossa mente, temos que ter esse exortamento, esse conhecimento disto. Porque nós somos redarguidos, exortados, é exatamente através de nossos próprios pensamentos, que é dado por Deus para reconhecermos aquilo que somos filhos. Então nós não ignoramos essas coisas, essas turbulências, isso faz parte da nossa salvação, da nossa vitória. Deus, Ele mostrou e provou isso através de si próprio, em si mesmo. Estas escrituras que nós lemos, esse Salmo 88, isso aqui, a vida de Davi estava prefigurando a vida de Cristo. É a vida de Cristo em Davi, que mais tarde foi o que aconteceu com o nosso Senhor, que foi um exemplo para cada um de nós.
Deus às vezes te dá determinadas coisas e através daquelas coisas Ele deixa vir determinadas provas, para ver se na verdade aquilo que você recebeu, você tem confiança que vem mesmo direto da mão de Deus. Vem as provas, vem os momentos difíceis, e ali então é onde vai te assegurar é a sua confiança em Deus, que vem através da fé, que Ele colocou em você, para dar para você um claro entendimento que aquilo que Ele te deu veio das mãos dEle. E você sabe quem tem crido, e está segurado, sabendo que Ele é apto e capaz de guardar a sua coroa, o seu tesouro, até o dia do juízo, até a sua vinda. Você vê? Este é o verdadeiro cristão, amém? Deus nos abençoe. Nós vamos, sob o som somente clear, vamos inclinar nossas cabeças em reverência à palavra de Deus, amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E Ele continuará nos ajudando, se tão somente nós não lhes abandonar. Ele não nos abandonará, isto é a verdade. Se você for infiel com Ele, Ele permanece fiel com você. Se você negar a Ele, Ele não pode negar-se a si mesmo, então Ele te negará. Isto é verdade. Então cuida-te, se preocupa com Deus, e Deus cuida-te e se preocupa com você. Tudo isto são sinal de predestinação. Eu não posso ver outra coisa, a nossa salvação, a nossa direção à eternidade, se não ser predestinação. A predestinação assegura todas as coisas, todas as coisas. A predestinação. E quando fala-se em predestinação, isso tira de cogitação o homem, a mente humana, a mente intelectual, ou qualquer coisa natural. Tem nada a ver com a nossa salvação. A predestinação já tem decretado, por decreto divino, que nós somos salvos, eleitos, predestinados para a vida eterna. Então deixa vir as coisas, deixa rugir, deixa o mar da sua vida levantar, as ondas revoltosas subir, o seu Jordão encher, cobrir todas as vazantes, águas correntes e fortes e barrentas correr. Você continua sendo o mesmo.
O seu comportamento não pode mudar. Quando as coisas vão se tornando difíceis para você, o seu comportamento começa a mudar. Isso significa que alguma coisa errada por trás de tudo. Correto? Nós vamos mais uma vez se pôr de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. Ler o verso 21 ao 23 de Apocalipse 2. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus abençoe, acrescente a bênção de sua palavra em nossas vidas. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Uma coisa muito importante que eu tenho encontrado, que estas escrituras que lemos, ela não mexe com o eleito, com a noiva. Não tem nada a ver com a noiva. Muito embora quanto ao arrependimento, ele está chamando a ambas. Porém, é um direito de todos se arrepender, não só do ímpio, mas de todos se arrepender. Mas nós sabemos que a noiva, ela é inteiramente separada de todas estas coisas. Essa sentença que ele está dando aqui, é uma sentença isto. Isso não é nem uma demoestação, isso é uma sentença que ele está dando. E ele está dando para ela aqui essas duas coisas: uma cama e morte. E nós vamos descobrir por que é que eu digo que a noiva não tem nada a ver com isso. Porque aos olhos de Deus, ao conhecimento prévio de Deus, a noiva ela já tem se arrependido antes da fundação do mundo. Deus sabe disto. E quando ele deu essa sentença, ele sabe que isso não pega nenhum dos seus filhos. Porque os seus filhos já têm neles isto, um coração mole, um coração de carne, de perdoar e ser perdoado. Porque ele sabe que a sua salvação, ela depende inteiramente do perdão. É perdoando que você chega lá. E tem uma coisa: só quem sabe o que vale um perdão é que sabe perdoar. Isso é verdade. Só quem sabe o que vale um perdão, que sabe o que é perdoar.
Porque na verdade ele já teve esse gosto de ser perdoado. Jesus já lhes perdoou de todos os seus pecados. Por isso que ele ensinou aquela oração ali: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não induza-nos à tentação, perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Nós sabemos que o perdão é um perdão. E uma vez que o perdoamos, nós não alimentamos mais nada. Como nosso Senhor nos perdoou, e nem mesmo nos lembra de nossos pecados. Todos são cedidos, esquecidos e jogados no mar do esquecimento. E tem dado a sua noiva esse dom. Isso é um dom de perdoar os seus devedores. Você não pode perdoar ninguém. Homem nenhum perdoa pecado de homem nenhum. Não existe isto. Se alguém está perdoando, homem perdoando pecado de homem, ele é um anticristo, contra a palavra. Ninguém tem condição de perdoar ninguém. Agora, quando você é gerado e nascido do Espírito Santo, e tem esse Espírito Santo em você, não é você que perdoa, é Ele que perdoa através de você. Aí o seu perdão é válido. Você nasceu dele. Ele colocou em você alguma coisa que pode lhes perdoar. Então você está fora disto. É Deus que está centralizado na coisa inteira. A sua palavra não vale nada, a que vale é a de Deus em você. Não é você que vive, é Ele que vive em você. Esta vida que você vive na carne, você vive na fé do Filho de Deus, o qual amou a você e entregou-se a si mesmo por sua própria vida, dando você esse dom. Porque perdão, irmãos, ela vem de uma revelação. Se não fosse uma revelação, o mundo inteiro não seria, eles não passariam por essa grande cama que vão passar. Porque eles seriam perdoados. Você vê? Eles tomariam Deus em sua palavra e estariam prontos para tomar Deus de forma correta. Diferente. Todos os verdadeiros filhos de Deus, eles são diferentes do mundo. Eles tomam a palavra de Deus diferente que o mundo toma. Você entendeu? Qual é a diferença? Eles tomam pela fé. E a fé de Jesus Cristo na vida deles. E o que é a fé?
Fé é uma revelação. E a maneira que os verdadeiros atributos de Deus tomam a palavra de Deus e toma Deus em sua palavra é por revelação. Por isso que é feito diferente. Nem todos, aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Mas somente aquele que faz a vontade dEle, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Sua palavra. A vontade de Deus é a palavra. São estes que tomam Deus em sua palavra por revelação. Que isso não é meu, não é seu, é dele. Vós, pela graça, sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Se não é de mim, não é de você, não é da igreja, não é do santo homem, não é do sumo sacerdote, de um sacerdote, então de quem que vem? De Deus! Não vem de vós, mas é dom de Deus. Vê? Isso encaixa. É como uma engrenagem encaixando na outra engrenagem. Isso é como o pistão de um carro movimentando e trabalhando dentro da camisa do motor. Aquilo trabalha de uma forma justa, que não há penetração. Desse jeitinho que é essa coisa de Deus nesse crente. Outros desejariam ser, ou chegar aonde você chega, ou ser o que você é, não consegue. E não consegue não. Você consegue. Você consegue. Por quê? Porque isso não vem de você, é de Deus. É por isso que você vê as pessoas, eles vão se esfriando, olha, e vão se tornando daquela forma mornos. Até o ponto que chega na situação precária da vida. Enquanto que a tendência desta fé de Jesus Cristo em um filho é crescer. Não é diminuir, é crescer. Ela vai ardendo, porque quanto mais ela vai ardendo, mais clara vai ficando a palavra para você. O véu vai saindo, e as coisas vão se tornando esclarecidas. E você só vai crescendo na estatura de um homem perfeito. É a presença de Deus vivendo na sua vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de meu Pai. O reino, ele não é comida e nem bebida.
O seu reino é espiritual. É a palavra de Deus. Ele entra em você e coloca você ali dentro dele. Não é você que entra por conta própria. É Ele que coloca você ali dentro do seu reino. Nem todos entrarão no reino de meu Pai, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, eu tenho pregado na sua rua, eu tenho feito sinais, eu tenho feito prodígios, eu tenho feito maravilhas, eu tenho profetizado em seu nome, eu tenho sido um crente, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ele simplesmente dirá abertamente: eu não vos conheci. Obradores e praticadores de iniquidade. Ele não vai falar isso, irmãos, não é para um crente apostata, não, um pecador apostata, não. Ele vai falar: isso é para joio, semente reprovada. Isso é verdade. Não vos conheço. Ele te deixará onde? Você conheceu a palavra e nunca praticou, não viveu ela? Não é mesmo? Nunca pôs em prática na sua vida? Por isso que ele fala aos Hebreus 13:7. Obedecei os vossos pastores que falaram a palavra de Deus. O pastor que falaram a palavra de Deus, não é o homem. O pastor não é o homem, o pastor é Deus. Deus fala a palavra de Deus. Não há outro para falar a palavra de Deus. É Deus que fala a sua palavra. Se falar, fala de uma forma personificada. E Deus não aceita aquilo. Deus está longe daquilo dali. Por isso que a noiva, ela está fora dessa sentença. Porque a noiva obedece à palavra. A palavra pastoreia a noiva. Ele nunca disse outras palavras a não ser essa: minhas ovelhas. Quem falou isso foi o sumo pastor, o pastor do rebanho. Minhas ovelhas. Isso é Deus. Porque isso não trata com coisas naturais, isso trata com coisa espiritual. Se trata com alma. Homem algum tem direito de alma de ninguém. A alma de ninguém pertence a homem algum. Nem a minha alma pertence a mim, nem a sua pertence a você. Foi o que disse Deus através do profeta Ezequiel. Ele disse: a alma do homem é minha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que não fizer o que eu faço, certamente essa morrerá. Ver, irmãos, nem a sua alma lhe pertence, ela pertence a Deus. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas seguem a minha voz, elas não seguem a voz de estranho. Oh, que coisa! Se eu fosse você, eu procuraria render-se por completo e obedecer a palavra, para se livrar dessa cama
Porque quem vai ser jogado nessa cama são os adúlteros. Eu não estou falando fisicamente somente não, espiritualmente também. É a palavra que nos governa. Eu estou lendo aqui já um parágrafo que nós lemos a vez passada, é o parágrafo 69, página 205, da era de Tiatira. É a palavra que nos governa, não o homem. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher, e ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher, também é o seu governante, é a palavra. É a palavra. Jesus é a palavra. Se ele rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Vê, irmãos, onde vai uma pessoa dessa que não obedece a palavra? Não é sujeita à palavra, não é submissa a ela, não dobra-se diante dela. É uma adúltera. E veio a sentença: tal mãe, tal filha. Isso te coloca dentro da sua velha mãe prostituta. Faz você uma parte dela, e você era uma parte sua. E aí então você tem uma sentença também, porque é como nós vimos aqui. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras que vocês praticam. Ele falando para essas pessoas. A noiva se deleita. Um eleito se deleita, o seu coração se deleita em obedecer a palavra, e Deus lhe concede o que o seu coração pede. Não é mesmo? Parágrafo 70. Qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente, ele diz: eu a porei numa cama, de acordo com a última parte do versículo 22, desse versículo que nós lemos. Será uma cama de tribulação. Você viu aí? Ou seja, a grande tribulação. Você lembra que quando Deus disse: aí vem o esposo, aí tinha 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nécia. As prudentes eram aquelas que tinham azeite, que representa ou simboliza o Espírito Santo, revelação, fé de Jesus Cristo na vida delas. Quando a voz, a palavra pela qual pastoreia saiu, então as prudentes submeteu e obedeceu, e foi o encontro. Elas não ficou ausente, elas foram o encontro. Elas aceitaram, elas obedeceram, elas praticaram, elas viveram. Agora aquela outras ficaram cocheando em 2 pensamentos. Será que é verdade? Será que é verdade? Eu acho que vou desfrutar um pouquinho ainda do mundo, da vaidade, dos prazeres. Eu tenho direito.
Não, as prudentes não, cortou tudo. Tudo. Prudente cortou tudo. Quando o esposo chegou, ela foi ao encontro. E as outras não tinham o azeite. Foi deixado em cima de uma cama. 3 anos e meio de tribulação. A cama de tribulação, que é o que ele está dizendo aqui. Olha, eis que eu porei numa cama. Esses crentes, elas eram virgens. Virgem. Virgem é uma alta categoria, como é, todas elas eram virgens, as 10. Então elas não estão lá no mundo, elas estão no meio das 10 virgens. Ou seja, melhor dizendo, das 5 virgens. Mas sem o azeite, porque o que faz você obedecer e tomar a palavra do sumo pastor é o azeite. É o Espírito Santo que é dado para aqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. Uma obediência à palavra de Deus te dá direito de fugir da cama de tribulação e mergulhar no reino de Deus. Não é mesmo? Veja como ele disse aqui. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, 1 e 13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham. Essas nécias, que não é prudente, elas são nécias, loucas. Você vê que elas fazem uma loucura, irmão. Há crente que faz cada loucura. Que você olha assim, meu Deus, é muita coragem, né? Fulano tem coragem de fazer uma coisa dessa. Fulano tem coragem de fazer uma coisa dessa, eu não tenho. Você fala consigo mesmo. Ela é digna de misericórdia. Ele é digno de misericórdia. Ore por ele, ore por ela. Quando subiu o clamor, aí vem o esposo. As 5 loucas tiveram que correr e buscar azeite, enquanto que as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. O arrebatamento, o rapto. As 5 que ficaram de fora foram deixadas para a grande tribulação, deitado na cama com a velha mãe. É isso que acontecerá com todos que não subirem no arrebatamento. É isso que virá sobre a meretriz e suas filhas. Em segundo lugar, agora é a segunda outra coisa. Ferirei de morte. Diz que ele as ferirá de morte, ou como diz numa tradução literal, que sejam mortos com morte. Mortos com morte. Esta é uma declaração estranha. Nós poderemos dizer que um homem seja morto por enforcamento, ou por eletrocução, ou algum outro modo. Morto por morte. Ele já é um morto. Porque vida para Deus é quem tem o Espírito Santo. E a vida eterna. Uma pessoa que não nasce de novo, como que ele vai nascer se não tem nada ali para ser vivificado nele? Ele é uma semente.
E se nessa semente não existem os germes de vida, como que ela poderá brotar? É morta. Então ela vai cada vez mais se acabando. Se acabando. Que é esse tipo de sujeito. Vejam, que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa de sua morte. Você viu aí? A própria morte, que ele já é um morto, ventre morto, espiritualmente falando. Não tem vida nele para ser vivificada. Como tinha no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sepultado na sexta-feira à tarde. Quando foi no primeiro dia da semana, que é o domingo, o qual é um nome que Roma colocou. Mas a Bíblia chama o primeiro dia da semana, ou o oitavo dia, é retornar ao primeiro. Ele foi vivificado. Por quê? Ele tinha vida eterna nele. Então seu corpo foi para a sepultura, o seu espírito voltou para a mão daquele que o deu, e a sua alma desceu o Hades. Foi pregar as almas encarceradas. Para que cumprisse o que o profeta havia dito, o predito disse que não deixaria o corpo do seu santo vir à corrupção, e nem a sua alma no Hades, mas que ao terceiro dia ressuscitaria de volta. Então, quando cumpriu aquelas escrituras, sabia que o corpo de Jesus, se passar 72 horas, entrar no estado de putrificação, não podia passar. Antes que passasse, então foi pela manhã, no terceiro dia, pela manhãzinha. Deus, o Espírito Santo, deliberou o Espírito pegou a alma, e a alma pegou o corpo. E ele ressuscitou num corpo novo, físico, glorificado. Olha, irmãos, tem uma coisinha aqui, eu vou mais para frente, se vocês me lembram da coisinha que eu disse que eu posso esquecer. Muito boa. Eu vou pular aqui, eu vou para o parágrafo 71. Portanto, veja você, a morte ou a organização veio e a igreja morreu, ou para tornar isto mais claro, a morte tornou-se residente onde um pouco antes somente reinava a vida, que é a vida natural. Assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte. Eva representa a denominação, a organização, porque ela era uma noiva no natural. Entendeu? Porque a organização é o produto de dois corruptores: nicolaítismos e balanismo. Você viu aí? Propagados pela profetisa Jezabel. E agora Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obras deles. Eva não foi. Ela deveria ser queimada, mas não foi. Ela não podia ser queimada. Primeiro, ela era um produto natural, tirado do natural, que era Adão. E Adão era criado por Deus. Adão era de Deus, e Deus era de Adão. E Eva foi tirada de Adão. Se Deus queimasse Eva, ele tinha que queimar Adão. Então Adão se deu um pulinho, se colocou ao lado de Eva e assegurou ela. Naquele momento ele estava dizendo: Senhor, se tu meter ela no inferno, eu também vou junto. Deus viu Adão e não podia fazer isso. Adão era um filho de Deus. Então o que Deus fez?
O amor divino desceu ali. E o profeta diz que se essa via branca láctea que você olha aí, ela disse, ela é válida. Isso chama-se amor ágape. Esse amor ágape. E naquele momento que eles haviam sido expulsos do jardim por causa dos seus pecados, aquele momento esse amor ágape fez como um funil assim, ó. E desceu ali no jardim. Quando eles iam chorando, Deus disse, volte cá. Venham. Eu não vou destruir não. Mas eu não vou aceitar também a sua religião. Cozeram para eles folhas de figueiras, e deu para eles folhas de figueiras, para eles vestir e cobrir as suas nudez. De cordeiro. Matou o cordeiro e deu para eles a pele de cordeiro para fazer as suas túnicas. Ele não aceitou aquela folha de figo, a denominação de Adão, que era de Satanás. A organização de Satanás era uma perversão. Ele não aceitou. Agora, Eva tinha Adão para interceder por ela, mas essa segunda não. Essa segunda não tem. Ela é inteiramente espiritual. Ela é uma fornicação espiritual. E nós temos aprendido o que é uma fornicação. Uma fornicação significa uma adoração idólatra. Uma adoração idólatra. Deus não pode aceitar isto, porque isso vem do útero de Satanás. Você entendeu? E então essa não, Deus repudiou ela. Deus repudiou ela, e é como eu disse aqui, agora ele está de uma pequena semente dele que ele criou. Essa semente é a semente eleita. Ele está presenteando essa semente como uma noiva virtuosa a seu filho virtuoso, o Senhor Jesus Cristo, como sua esposa, tirada da onde? Não de um grupo de mandamento, não, Senhor, mas tirada de dentro do seu espírito. Por isso que dele, lá de dentro, quando eles furaram o seu corpo, saiu água, saiu sangue, saiu o espírito, o sino de uma pomba voando. E aquilo dali está revelando o quê? Vida eterna para o corpo de Cristo, que é a noiva. Jesus era o corpo de descanso de Deus. O corpo de Cristo é a noiva, que é tirada do corpo de Cristo. É um corpo de descanso dele, que é essa noiva amada, governada e liderada por ele. Ela tem uns efeitos que ele tem praticado e que ele tem feito. Ele dá a palavra para ela e ela entende a palavra, ela sabe o que fazer com a palavra, ela não vai fazer tonteria, ela tem a mente dele, ela tem a mente dele, correto? Porém, Adão interveio, tomando-a rapidamente para si, de modo que ela foi salva, Eva. Porém, quanto a essa religião satânica, tiveram dando o curso completo das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Todos fornicário, o lugar dele é no fogo. Todos fornicário. Você entendeu?
Aí você lê Apocalipse 13, aquele livro de Apocalipse 13, aí você vai ver, onde assim, eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, e cuja cabeça, uma delas, foram o quê? Curada de suas feridas mortal. Vejam bem, essa besta. Esse aí é o Apocalipse 13. É essa daqui. É a mesma que você está vendo percorrer todo esse curso aí. Cuja ferida mortal foi curada. E ela tinha blasfemado de quê? De Deus, do seu nome. Agora, quem foi que curou a ferida dela? Foi as filhas. A própria filha que curou, as próprias filhas curou a ferida dela, trazendo essa união com ela, esse casamento, porque ela pegou a própria besta, deu o espírito para que a imagem falasse. O espírito da besta, ele estendeu influência para a imagem. Através de quê? Sua doutrina fornicária, seus ensinamentos fornicários. A imagem apanhou aquilo, que é o concílio de Nicéia. Formou a imagem erigida besta. Quem é que convocou aquele concílio? No ano 325. Foi então o imperador Constantino. Ele só exercia um cargo de império. Por isso a Roma, ela era chamada Roma pagã, imperial, só político, só política. Quando o imperador Constantino estava perdendo a sua influência política, estava para cair por terra, aí foi aonde ele teve aquela visão, ou aquele sonho, aquela luz branca, que era exatamente uma identificação dos cristãos, o sacrifício. E aí ele disse, está relacionado com os crentes. Eu vou convocar uma mesa redonda, fazer um concílio, e vou juntar todos a mim, e nós vamos se tornar uma unidade, uma união, que foi o concílio ecumênico, o concílio de Nicéia. E lá naquele momento que houve aquele concílio, ele deu a influência dele para o concílio, que era a imagem erigida besta. O espírito da besta foi dada à imagem, que é a sua doutrina, o seu ensinamento pagão. Por isso que eu disse, nós somos diferentes. A noiva é diferente. Lá eles têm mulher pregadora. Por que eles têm mulher pregadora? Eles abandonaram a palavra. Eles não querem que a palavra pastoreie eles. Paulo disse, primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 14 e 15. Eu não permito que a mulher pregue e fale na igreja, porque é indecente que a mulher o fale. Mas se ela quiser ganhar, se o seu marido for descrente, ela quiser ganhar, ganha sem palavras, só com um porte de sua própria vida vivida. A sua vida vivida é uma pregação, porque não é você que vive, é Cristo que vive em você. É a palavra que vive em você. É a palavra te pastoreando, é a palavra te governando, é a palavra te guiando em toda a verdade. Por isso que ele diz, porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Meus irmãos, o nosso espírito identifica com o Espírito de Cristo que nós somos filhos e filhas de Deus. Isto é a verdade. Então,
não temos aqui esse tipo de coisa. Não existe isso daqui. Nós não temos batismo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses, 3 pessoas distintas da suposta da Santíssima da Trindade. Nós cremos em um Deus, com tríplice manifestação. Você entendeu? É um Deus trino uno. Um Deus trino uno. Com uma manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, quando ele tirou Israel do Egito e parava sobre Israel naquela coluna de fogo, ele era Deus sobre todos, Pai de todos, Senhor de todos. Quando ele desceu daquele ofício da coluna de fogo e entrou na paternidade de filho, aí então ele tomou os lábios do profeta Isaías, que é Isaías 14, Isaías 7, verso 14, e deu aquela profecia. A virgem concebeu mais tarde, e ele expressou a paternidade de pai naquele filho que nasceu, expressando o seu atributo de amor, de pai. Ali estava o seu segundo ofício de paternidade de filho. Deus mesmo, o Emanuel, conosco. Conosco. Segundo ofício. Veio ali para morrer, derramar o seu sangue, ser repudiados o mundo, criticado, dilacerado, maltratado, tomar sobre si as nossas tentações, tomar sobre si as nossas enfermidades, tomar sobre si os nossos pecados, tomar sobre si o nosso castigo, tomar sobre si a nossa maldição, porque todo aquele que era levado ao madeiro era maldito, maldito de morte, morte de cruz. E Jesus tomou sobre si a minha maldição, a sua, a nossa maldição. Ele foi feito maldito por nós, para que nós pudéssemos gozar dessa libertação, sermos livres. Deus conosco, seu segundo ofício. É uma revelação isto, que Deus dá para filhos. Quando ele morreu, foi sepultado. Antes que ele morresse, ele disse para a sua igreja: não perturbe os vossos corações. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu voltarei para vós, e levarei vós para estar comigo. Aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Eu não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é pai. São João 14, 18, eu não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Aí no pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Aleluia! Deus entrando em seus filhos. Depois de sua morte, sepultamento, ressurreição, subiu assuntos ao céu, se está sentado à direita do Pai, e enviou seu Espírito para habitar e viver na igreja, como ele vivia em Jesus Cristo na terra. Esses são os 3 ofícios, é um Deus trino. Revelação. Deus em nós,
Deus conosco, Deus sobre todos, Pai de todos, e em todos é seus filhos, aqueles que é nascido dele. Todos, ele está nesses todos, seus filhos. Veja, irmãos, que coisa. Essa besta influenciou o mundo com a sua falsa doutrina. Por isso que quando Deus manda um profeta, eles negam o profeta e rejeitam a palavra do profeta, rejeita Deus. Não é mesmo? É a verdade? É a verdade. Quando aquela segunda noiva hebreia, você vai ver que aquela segunda noiva hebreia, ela quis ser igual ao mundo, rejeitou a liderança do Espírito Santo, da palavra, e quis uma liderança liderada pelo homem, e ser igual ao mundo. O profeta ficou triste. O profeta entristeceu, chorou, chegou diante de Deus. Deus disse: não, Samuel, fica triste não. Eles não rejeitaram, não foi você, eles rejeitaram a mim, Samuel. Ele não rejeitou a sua liderança não, ele rejeitou a minha. Eles não querem que eu seja rei sobre eles, eles não querem que eu dirija eles, eles não querem que eu governo eles, eles não querem que eu guie eles no meio de tudo isso daí. Concede o que eles querem, eles vão ver o quanto que eles vão pagar por causa disso. Irmã, é desse jeitinho que acontece quando nós abandonamos a palavra de Deus. Nós se tornamos fornicários, adúlteros, e o lugar desse fornicário é no lago de fogo, não é mesmo? Aqui está o poder desta meretriz, aqui está o poder dessa besta, em Apocalipse 13, ela tem poder. Parágrafo 73. Este capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixe-o proferir o nome do Senhor. Ela faz assim, somente de mentira. De mentira. Deus só reconhece a revelação. E mais nada. Só a revelação, porque só Ele dá a revelação. Só Ele dá a revelação. Se Ele não tiver em você, você nunca tem revelação. Você pode ter parte de revelação. Você sabe que o batismo em nome do Senhor Jesus é uma parte da revelação. Não é toda. É uma parte. As virginécias têm essa revelação do batismo. É uma parte. Há igrejas, há muitas organizações por aí, grupos, que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus. Tem parte, não tem toda. Deus não aceita isso. Quando o Espírito Santo faz morada em você, como fez em Jesus, você passa a ter toda a revelação do Espírito Santo. Toda mesmo, e toma Deus em sua palavra por completa. Eles não quis. Então veja, sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta, a prostituta montada sobre a besta escarlate. Mostra claramente que o seu poder é o Deus de força, Satanás, e não o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, aí está aí. Deus nos ajude, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá força para superarmos tudo. Amém?
e nós possamos manter longe, longe, longe dessas coisas. E dentro da palavra, confinado nesta palavra. Amém. Nós vamos encerrar. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino número 312. Sois bem-vindos. 312. Sois bem-vindos. Nossa voz jubilosa, Ele nos levou pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Aleluia. Graça, graça. Amém. Essa quarta estrofe. Dos fiéis é o bem supremo. Trabalhar sem dilação.
para fazer que o reino eterno reine em cada coração. O reino eterno é que faz todo esse trabalho, esse labor para você. Nada faz você sacrificar o tempo de Deus, Ele em sua vida, de jeito nenhum. Quando você fica sacrificando o tempo de Deus e Deus fica de boca aberta, meu filho, minha filha, será que esse Deus está no seu coração? Fica com você. Deus nos ajude, Deus nos guarda, Deus nos proteja, Deus nos conduz em nossa jornada, nas nossas vidas. Querido Pai Celestial, leva-nos, guarda-nos, protege-nos de todos os males deste dia e nos preserva com vida para a sua vinda eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Entrego tudo a Cristo, meu Senhor, todo meu cuidado, meu temor, meu lugar tomando sobre a cruz para me salvar, morreu Jesus, meu pecado em Cristo recebi e fruí, isenção da pena que eu aqui mereci. Entrego tudo a Cristo, seu amor em sorriso muda minha dor, transfigura as trevas em clarão e de flores veste a solidão. Nele o débil ousa confiar, quem marchar com Jesus seguro vai andar sem falhar. Entrego tudo a Cristo sem temer, confiante espero seu poder, acolhido nele o coração pulsa de alegria e gratidão. Com Jesus recebo todo bem que convém, graça e paz aqui e glória além, certo vem. Oh, deixa teu cuidado, teu pesar em Jesus confia, vai orar, terra e céus declaram seu poder, vida e morte aguardam
faminto Salvador, maná celestial, eu venho a ti, Senhor, pão vivo divinal. Sedento clamo a ti, ó rocha segular, vem água viva que minha alma saciar. Meu pobre coração almeja, ó Salvador, em doce comunhão gozar o teu amor. Mais perto anseio estar de ti, Senhor Jesus, contigo sempre andar na tua santa